Vou te mostrar algumas opções de brinquedos para locação que a Baby Boom tem. E eu tenho certeza que você vai amar. Vicky, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa aí nas opções, você tem separada por faixa etária. Então eu queria que tu explicasse para nós o que você tem desde lá do comecinho, né? Quais são os principais itens. Porque a gente fala em brinquedos, mas não são só brinquedos, né, Vicky? Sempre que a gente vai fazer a nossa curadoria, nós procuramos itens que que desenvolvam habilidades diferentes no bebê. Então, várias brincadeiras, às vezes, começam com um propósito, mas tomam outro rumo. Então, sempre que a gente vai investir num brinquedo novo, a gente tenta procurar algo diferente, algo inovador, que busque aprimorar as habilidades do bebê de uma outra maneira. Então, às vezes, a gente pensa, um tapetinho. Um bebê, assim, de 0 a 3 meses, usa muito tapetinho de atividades. Só que ter um tapetinho, hoje, a gente sabe que não basta. Porque o primeiro é em preto e branco com alto contraste, para que o bebê consiga ver os desenhos, porque ele ainda não enxerga as cores. Depois, um com pianinho, porque ele já começa o desenvolvimento motor, a chutar, a tentar pegar. O terceiro já com um arco de brinquedos, porque ele tenta com o movimento de pinça alcançar os brinquedinhos. Então, ter um tapete hoje já não basta. Antes a gente ficava, um tapetinho lá para a primeira fase do bebê. Hoje que a gente sabe as diferentes habilidades que o bebê desenvolve até nesses primeiros meses, um brinquedo só não basta. Às vezes a gente pega um para engatinhar. Às vezes uma abelhinha que engatinha, um caracol que engatinha, cada um que se locomove sozinho, mas cada um tem a sua especificidade. Então, ter um só não basta. Não tem um brinquedo para engatinhar, um tapetinho. Por isso que o aluguel é tão interessante. A gente consegue, no mesmo brinquedo, desenvolver habilidades diferentes. Superou essa habilidade, parte para o próximo. Que legal. E quando a gente pensa, você falou aí do 0 aos 3 meses, tem a questão do tapetinho, aí depois tem para a fase do engatinhar. O que mais que vocês têm aí no site? Mentaliza o site aí e fala para nós. Eu imagino que sejam muitos produtos, mas os mais procurados. Mari, nós temos uma diversidade bem grande de brinquedos, até porque numa mesma habilidade a gente tem várias opções. Caso a mãe queira trocar, caso ela queira seguir, caso queira desenvolver alguma outra coisa que não é de acordo com a faixa etária, às vezes a mãe chega pedindo pra gente, o que tem para 6 meses? Primeiro a gente pergunta, que habilidade o bebê está desenvolvendo? Porque não necessariamente todos desenvolvem a mesma habilidade nos 6 meses. Então a mãe começa, não, ele está se interessando por apertar botões, se interessando por abrir e fechar, empilhar bloquinhos, brinquedos de encaixe. Então, apesar de termos tudo separado pela faixa etária, também temos pela fase de desenvolvimento. Precisa fazer o tummy time, fortalecer pescoço e costas, desenvolver movimento de pinça, desenvolver ação e reação. Então, quando joga um bloquinho, o bloquinho cai e acende uma luz. Então, além da faixa etária, que norteia bastante, não vamos fugir, mas a fase de desenvolvimento é o nosso marco mais interessante, mais específico, porque às vezes com 9 meses uma criança está desenvolvendo uma habilidade de 11, uma de 6 meses ainda está aprimorando uma habilidade de 4, 5 meses, então a fase de desenvolvimento é bem interessante. Além de tapetinhos, além dos itens sensoriais, a gente tem muito procurados os apoiadores, que são os brinquedos que ajudam a caminhar. Não são mais aqueles antigos andajá, que o bebê ficava sentadinho, cercado pelas rodas, porque são muito perigosos, risco de tombamento, prejudica a formação do quadril e das perninhas, então esse a gente não trabalha de jeito nenhum. Ainda que ainda tenha procura, não vale a pena, nem alugando, nem pegando emprestado, nem pedindo para amigo, primo, não vale a pena. A diferença do apoiador é que o bebê consegue se firmar nas alças do brinquedo, dá os passinhos quando sentir confiança, se não quiser mais, titubeou, o bebê larga o brinquedo e se senta. Então não tem risco de tombar, virar para frente, cair para o lado, não força quadril, não força perninhas, tudo realmente seguindo o desenvolvimento dele de forma bem natural, apenas de uma forma mais lúdica para os primeiros passos. Aquele finalzinho da confiança que eles precisam antes de soltar a mãozinha da mãe, para isso que serve esse brinquedo. Que legal. E vocês têm também bicicletinha? Fala para nós um pouquinho sobre. Temos a primeira bicicletinha do bebê, que é aquela que ainda tem
todas as rodinhas, bem baixinha, a bicicletinha desse tamanho aqui, bem pequenininha, a primeira bicicleta. Depois as bicicletas de equilíbrio, sem pedal, que o bebê vai, a criança, né, depois de 1 aninho e meio, quase 2, vai sabendo se impulsionar com as pernas, primeiro uma, depois a outra, fazendo um movimento de impulso, para preparar para andar com a bicicleta de pedal. Então, conseguimos seguir aí uma ordem cronológica também, de acordo com o tamanho, para que depois eles fiquem super independentes na bicicletinha mesmo para pedalar. Sensacional. Vicky, quando a gente pensa aí na questão do aluguel, vocês têm planos? A pessoa pode alugar pelo tempo que ela quiser? Como que funciona essa questão? Mari, a gente não trabalha com planos porque a gente valoriza muito a liberdade das famílias. Não quer mais, não fica preso a créditos, não fica preso a saldo. Pagou, alugou, enjoou, devolveu, encerrou. Então, a gente não gosta de que nenhuma família fique presa a um plano, a uma assinatura. Todo mundo é bem livre. Ah, eu quero ficar renovando, quero trocar de brinquedo todo mês, a cada quinzena. Que ótimo. Vou viajar, vou passar um tempo fora. Não tem nenhuma amarra. Então, quer, sentiu vontade, sentiu necessidade, aluga. Não quer mais, encerrou o ciclo, não precisa mais brincar, vai viajar. É só devolver, não tem nenhuma pendência. Então, a gente gosta de deixar as famílias bem livres. Nossos brinquedos têm o prazo mínimo de 15 dias de locação, renováveis quantas vezes a família quiser, e para períodos mais longos, acima de 30 dias, a gente tem valores diferenciados com descontos. Você falou sobre um ponto que eu acho bem importante da gente falar, que é a questão da viagem, né? Às vezes, a família vai viajar para visitar os avós, enfim, e aí quer levar os brinquedos, ou quer levar uma banheira, algo que vá usar, e em casa ela não é tão fácil de desmontar, é tão prática. E eu sei que você tem justamente esses objetos que são para facilitar no transporte, nas viagens. Sim, Mari, a gente trabalha com itens de viagem portáteis. Então, bercinho portátil, banheirinha dobrável, dá para levar tudo no bagageiro do carro sem comprometer espaço de mala. A família continua viajando, não é só o bebê que viaja. E sim, a gente tem várias famílias que, apesar de ter todos os itens, alugam com a gente para não precisar desmontar o quartinho, não precisar desmontar o banheirinho do bebê. Então, de forma bem prática, a gente tem os itens que ficam pequenininhos. Cadeirinha de alimentação do tamanho de uma bolsinha, banheira do tamanho de uma bolsinha. Os berços também já acompanham a bolsa de viagem. Então, bem fácil viajar com o bebê hoje, não precisa se preocupar se vai ter onde dormir, se vai conseguir dar banho, se vai ter que dar a comidinha no colo. Não precisa, só levar, tudo bem compacto, bem fácil, e a viagem hoje não é mais um problema com o bebê. Eu adorei, obrigada por dividir um pouquinho da Baby Boom conosco. Sempre um prazer, Mari, obrigada. Se você recebeu o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, endometriose, obesidade, isso é sentença de infertilidade? Doutor, me conta, é sentença de infertilidade ou existe tratamento? Existe tratamento. Para cada causa de infertilidade, a gente tem um tratamento específico, né? Varia muito conforme a idade da paciente, o fator específico feminino, o fator masculino, se ele existe ou não. Mas sim, temos tratamentos para todas essas patologias que tu comentou. Então, pensando aí, vamos falar sobre elas. Síndrome dos ovários policísticos, o que é e por que atrapalha, né, então, na fertilização? O maior problema da mulher com a síndrome dos ovários policísticos é a anovulação crônica e também uma possível resistência à insulina. Mas o final de tudo é que essa mulher muitas vezes não ovula. Né? Então ela tem ciclos menstruais muito longos, ou seja, ela demora muito tempo para menstruar. Por quê? Porque ou ela não ovula, ou porque ela demora para ovular, então acaba não acertando o dia da ovulação para conseguir engravidar. Então esse é o principal fator da síndrome do ovário policístico. E dentro da síndrome existem vários, subtipos de pacientes, né? Existem pacientes com ovário policístico que são muito magras e outras que são obesas e que têm uma dificuldade associada ao sobrepeso. Então, para cada tipo de paciente, a gente vai ter um tipo de tratamento, né? Mas sim, a síndrome dos ovários policísticos, ela atrapalha para engravidar
e existem vários tipos de tratamento, né? O primeiro, eu diria que seria a mudança do estilo de vida, né? Para diminuir essa resistência à insulina, perder peso, exercícios físicos, uma alimentação balanceada. E tratamentos mais complexos, em algumas vezes a gente tem que sim levar essas pacientes para uma fertilização in vitro. Mas não é uma sentença de infertilidade. Não é uma sentença. E quando a gente pensa aí na endometriose, porque esses 3 diagnósticos eu vejo muito ligado com isso. Eu não vou poder ser mãe porque eu tenho ovário policístico, ou eu não vou poder ser mãe porque eu tenho endometriose ou porque eu sou obesa. Então hoje eu quero justamente falar sobre isso. Endometriose. Não pode ser mãe? Pode, eu recebo todos os dias muitas pacientes que às vezes já consultaram até com outros colegas e vêm esclarecer dúvidas sobre a endometriose. Muitas vezes porque não entenderam bem o que é a doença ou o que ela causa que leva à infertilidade. Mas sim, também é uma doença tratável, ela é benigna. Eu sempre explico para as pacientes que a endometriose não aumenta, por exemplo, o risco de câncer, seja ele de qualquer tipo de câncer na mulher, mas ela é uma doença que sim causa infertilidade, além da dor pélvica crônica e que acaba prejudicando até mesmo na qualidade de vida dessas pacientes, né? Mas sim, ela tem tratamento, alguns tipos de tratamento mais focados nos sintomas, né, os tratamentos hormonais. O principal tratamento que eu diria que é o cirúrgico, né, onde a gente remove a doença, e até mesmo, dependendo do grau dessa endometriose, da idade da paciente, da quantidade de óvulos que ela tem, né, da reserva ovariana, a gente acaba levando a paciente para uma fertilização in vitro. Mas também não é uma sentença, né? É possível ser tratada e é possível sim que uma mulher com endometriose, às vezes até em graus mais severos, possa engravidar até mesmo espontaneamente. Olha só. E a outra questão é a obesidade. Então, uma mulher obesa, ela não pode ser mãe? Ela pode sim. Também tem que ser investigado o motivo que essa mulher não está engravidando. Sim, a obesidade atrapalha. Isso é uma verdade, né? O excesso de gordura na mulher provoca alterações hormonais, uma delas levando até mesmo a uma ovulação crônica. Então, sim, o tratamento da obesidade pode ajudar ela a engravidar, somente da obesidade, e claro, tem que ver os outros possíveis fatores associados para que essa mulher consiga engravidar. Mas sim, é possível. Quando a gente pensa em todas essas situações envolvendo a infertilidade, existem suplementos que podem auxiliar, a gente sabe que uma fórmula mágica não tem. Então, são várias coisas, vários fatores que juntos, aí sim eles têm um peso grande, né? Exatamente. Eu recebo todos os dias pacientes que já estão usando uma série de suplementos na tentativa de ajudarem a elas a engravidarem. Mas eles não são o que vão fazer uma paciente engravidar, né? Cada dia mais a gente tem fatores nutricionais sendo descobertos que interferem na fertilidade, mas uma dieta balanceada, uma alimentação boa, exercícios físicos são muito mais importantes do que se ficar tomando comprimidos todos os dias com um monte de vitaminas e coenzimas que se utilizam, né, que podem até auxiliar, mas não são eles que vão definir se uma mulher vai engravidar ou não, com certeza. Às vezes a pessoa está investindo um valor alto, né, em suplementos e vitaminas, mas não está fazendo o básico bem feito. Exatamente. Né? Não está praticando atividade física, não está dormindo bem. Exatamente. Não mudou a alimentação, aí come mal, e aí toma um refrigerante com bastante açúcar, com todas as vitaminas. Isso então daí não condiz muito, né, com chegar no que se quer. Exato, claro que tem que se investigar como que está a vida dessa paciente, a qualidade de vida, a qualidade da alimentação, tudo isso é importante, né? E, claro, associar isso aos possíveis fatores de infertilidade para aí sim se realizar o tratamento mais focado nisso. Adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós e por lembrar que determinados diagnósticos não são sentença de infertilidade. Claro que depois de um bom estudo, de conhecer essa mulher, ela pode sim receber esse diagnóstico. Você é infértil e não tem como engravidar de forma natural. A gente precisa de uma fertilização. Mas, assim, ouvir esse diagnóstico e já concluir que você é infértil, daí você precisa conversar com o Dr. Felipe Lanner, tá? Isso aí. Até a próxima. Obrigado.
Você em algum momento já fez algo só para agradar o outro e se desagradou? Hoje a gente vai falar sobre a importância da gente dizer não para determinadas situações e pessoas. Eu trouxe a Aline, é nossa psicóloga, justamente para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada. É bem comum as pessoas, muitas vezes, não estarem com vontade de fazer determinadas coisas e falarem sim só para agradar o outro. E onde eu fico, onde a minha vontade fica, né? Às vezes tu queres começar uma dieta, mas acaba comendo macarrão porque o teu marido queria. Isso não é preocupante? Perigoso? Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em autoconhecimento, em autocuidado, dizer não é extremamente importante. Porque não é só simplesmente dizer não, é estabelecer limites. Então, qual é o meu limite em determinada situação? Então, nesse contexto alimentar que você trouxe como exemplo, que acontece muito e é muito frequente essa queixa, né? Então, um parceiro está querendo emagrecer, por exemplo, e o outro fica pedindo comidas que a outra pessoa gosta, enfim, isso acaba gerando, às vezes, até conflitos. Mas a questão mais importante é, você precisa definir quais são as suas prioridades e, a partir disso, estabelecer o que é importante para você. Então, muitas vezes, não precisa ser 8 ou 80, né? Então, às vezes tem essa questão a pessoa pediu uma pizza e eu quero comer, mas eu decidi não comer. Mas, geralmente, quando eu comia 5 pedaços e, enfim, às vezes eu posso comer um pedaço. Não preciso não comer aquela pizza. Mas quando eu decido não comer, aí eu tenho que fazer o que é importante para mim. Então, hoje eu não vou comer pizza. Não importa quem tenha pedido. Aí você faz um combinado contigo, né? Então, esse é o meu limite. Hoje eu não quero, hoje eu não estou disposta. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de negar comida, né? Então, vai na casa da sogra, vai na casa da mãe, e aí tem muita coisa à disposição. Ou a pessoa fez exatamente porque você estava indo lá visitar aquela coisa gostosa que você gosta. E aí sempre fica um dilema, né? E eu costumo dizer que às vezes a gente deixa a situação mais pesada do que ela deveria ser. Porque aí vem aqueles pensamentos extremistas. Eu não posso comer. Não, eu não vou comer nada, mas assim, eu não vou comer nada daquilo que eu gosto, que está ali à disposição, mas às vezes depois eu vou chegar em casa e vou comer muito mais. Então, é sobre as escolhas que a gente faz. E cuidar sempre com esses pensamentos extremistas, né? Do 880, então, não vou comer nada, não posso comer, porque aí às vezes fica com aquela pressão, eu não posso comer, eu não posso comer. Mas daqui a pouco tu come, e aí geralmente tu exagera, quando tu fica muito nessa restrição. Olha só como são vários pontos, e é realmente isso, né? Quando a gente fica no extremo, não como. Quando tu volta, tu nunca volta devagar. Tanto que é por isso que as pessoas têm o efeito sanfona. Uhum. Emagrece, porque estava naquele pico do extremo, e depois engorda tudo de novo, e mais porque vem com toda aquela... o equilíbrio é tão difícil de encontrar? Um pouco. Se a gente for parar para pensar, por que o equilíbrio é difícil de encontrar? É porque a mentalidade da maioria das pessoas é chegar no melhor cenário, no cenário ideal, rápido. Então, quando alguém quer perder peso, ela não vai se contentando muitas vezes com aquele meio quilo que ela perdeu. Ela quer perder aqueles 10 quilos e aí o foco é naquilo, né? E às vezes não conseguir os 10 quilos almejados vai fazendo com que ela não valorize o processo e muitas vezes tem mais recaídas, digamos assim. Né? Eu costumo dizer que, assim, em todo o processo, para qualquer coisa que a gente quer fazer que exige esforço, que exige mudança de comportamento, emagrecer é um deles, atividade física, guardar dinheiro, enfim, tudo isso exige com que você faça um passo de cada vez, porque tu não consegue chegar naquele ideal do dia para a noite. Precisa de uma construção, isso envolve motivação, isso envolve disciplina, isso envolve empenho. E aí você tem que ter algo que faça com que você queira chegar naquele objetivo. E muitas vezes o que acontece é que a gente se perde porque quer tudo de uma forma mais imediata, que é uma coisa mais milagrosa, um resultado muito rápido. E é como tu disse, nem sempre o que vem rápido se mantém.
como as pessoas são imediatistas, né? E como isso é frustrante. Mas a nossa cultura, ela está hoje em dia muito para o imediato. Né? Então, tu abrir uma rede social, tu tem uma enxurrada de informações imediata. Né? Então, assim, as pessoas parece que conseguem as coisas mais fáceis. Né? Então, nesse contexto de redes sociais, por exemplo, eu vejo muitas pessoas vindo, né, com falas assim frustradas, porque fulano consegue, eu não consigo, eu nunca consigo, para mim tudo é difícil. Essas distorções cognitivas, muitas vezes, elas vão fazendo com que a gente não consiga manter esse passo a passo que é necessário. Né? Então, o emagrecimento, a atividade física, ela exige uma constância, e nem sempre a gente está disposto a isso, só que a gente precisa entender que não precisa ser todo dia 100%. Então, às vezes, as pessoas se cobram para ter um 100% que não é saudável. Então, na primeira semana eu faço todos os dias 1 hora e meia, mas depois eu não consigo manter. Então, às vezes, é melhor você ir começando devagar e mantendo o que você consegue construir, do que muitas vezes ficar nessa questão de tenho que fazer no melhor cenário ou do jeito perfeito. A gente fala também sobre a questão de curtir o processo. E as pessoas não querem. A pessoa quer curtir realmente o que levou ela para o fundo do poço. Se é a questão alimentar, se é às vezes bebida, droga. Curtir aquilo ali é legal. Mas curtir o processo que vai te tirar dali é doloroso. E isso é estranho. É porque a busca pelo alívio do sofrimento, né? Então, hoje as pessoas têm muita dificuldade em tolerar o desconforto. E toda mudança de comportamento, ela vai exigir com que você tolere o próprio desconforto. Então, se eu quero muito comer, eu adoro comer, e eu decido que eu preciso ter um plano alimentar, eu preciso ter escolhas mais saudáveis, isso faz com que eu tenha que lidar com o desconforto. Então, eu vou escolher o desconforto ou de deixar de comer algo que eu quero comer muito, ou o desconforto de comer e daqui a pouco eu não conseguir atingir o objetivo que eu quero. Então, essa tolerância ao desconforto, ao mal-estar, é algo que hoje em dia as pessoas estão com mais dificuldade. Seja pelo esse imediatismo que a gente vê, né, e convive a todo momento, mas essa é uma grande virada de chave, quando eu aprendo a tolerar o meu próprio desconforto. Isso em todas as áreas, né? Não só do emagrecimento, eu preciso tolerar o desconforto, às vezes, de ter uma relação que eu preciso me posicionar, que vem a questão do não que a gente estava falando, né? Então, assim, dizer não também dá desconforto. Né? Alguém me pedir algo e eu me priorizar e dizer não para aquela pessoa, pode vir alguns pensamentos do tipo, se eu não fizer, ela não vai gostar mais de mim, eu não vou agradar, ela vai achar que eu não gosto dela. Então, tem muitas coisas que estão relacionadas a essa tolerância ao desconforto. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em estabelecer limites, dizer não, se posicionar, justamente por não conseguir lidar com o próprio desconforto. Sensacional, adorei. Obrigada e até Obrigada a próxima. também. Vamos falar sobre análise de alimentos com a Ana da Aquavita. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada por me receber. Muito bom te ter aqui e aprender tanto com você. Quando a gente pensa aí nessa questão de análise de alimentos, como que funciona? Que alimentos que são analisados? Então, hoje eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas todos os alimentos que são distribuídos, não, os alimentos que nós consumimos, eles são analisados. Então, hoje nós realizamos análises em peixarias, açougues, supermercados que fazem a fatiação de queijo, de presunto, de salame. Tudo isso que a gente consome passou por um laboratório que liberou aqueles alimentos para serem consumidos. Então, precisa ter essa avaliação. E é a própria empresa que solicita a ida de vocês para ver se está liberado? Isso mesmo. Hoje a gente tem um órgão fiscalizador, né? Aqui no estado de Santa Catarina é a SIDASC. Então, é ele que obriga as empresas e indústrias a realizarem esse tipo de análise. Então, eles têm, né, um monitoramento periódico que as empresas precisam, né, fazer. E daí eles entram em contato com a Aquavita, a gente formaliza uma proposta e acaba fechando um contrato com essas empresas. E essa análise, ela precisa ser de quanto em quanto tempo? A análise de alimento é sempre em produção. Então, fiz uma produção, tenho que fazer análise. Então, é por lote analisado.
Olha só. Então, como é importante a gente ter essas informações, ter pra gente buscar, né? Esse produto foi analisado, não foi? Porque a gente fala muito sobre diversas doenças, viroses, enfim, mas é tudo produto que não foi avaliado, né? Sim, sim. A maioria dos produtos que estão na prateleira, eles foram analisados. O que a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes o tipo de armazenamento que esse produto teve pode ter tido algum tipo de contaminação. Então, acontece muito em supermercado, né? Vender algum tipo de produto e ele tem que ficar no armazenamento X, longe do calor, longe de luz solar, e acontece que não, né, não acontece isso. Às vezes o alimento ele não fica desse jeito. E aí, por conta disso, as bactérias que adoram ali, né, açúcar e tudo, elas acabam se proliferando no alimento e o alimento acaba estragando, né? Acontece a gente ir em algum local ou supermercado de pegar algum alimento e comer e o alimento não tá bom para o consumo, né? Isso é comum de acontecer. É verdade. E aí a gente fala em alimentos, a gente pensa também no leite materno. Como que tem essa relação que a gente estava conversando? Então, hoje na Aquavita vai fazer 6 anos que o laboratório realiza análise para os hospitais aqui de Santa Catarina, da Grande Florianópolis. A gente realiza análise de leite materno. Então, toda doação que é feita para os hospitais, cada lote, cada doação é feita uma análise para verificar se não tem nenhum tipo de contaminação microbiológica, coliformes totais, E. coli, né? A gente está lidando com o leite materno, ele é oferecido nos hospitais para tratar crianças que acabam nascendo que Antes vão do tempo, antes do prematuras, né? tempo, prematuras. Então, não podem, em hipótese alguma, tomar algum leite contaminado que tem algum tipo de micro-organismos. A gente fala muito aqui no programa sobre a doação do leite materno Que e legal. como isso é importante, porque realmente a Muito. gente sabe que os bebês estão lá e as mães foram afastadas, eles precisam Sim. ficar ali numa UTI neonatal Sim. e eles precisam desse alimento. E aí as pessoas falam, poxa, mas né, esse leite é bom? Qual é a Aham. qualidade desse leite? As pessoas têm essa... Sim. Então hoje a gente fica sabendo que esse leite é todo analisado. Todos são analisados. Então, todo lote doado para os hospitais passam por uma análise. Então, nada é entregue ali, nenhuma enfermeira vai utilizar aquele leite, né? Se não tiver passado por algum tipo de análise para verificar se está bom ou não. Que interessante, isso é bom a gente saber. E a gente também estava falando a respeito de natação. A gente sabe que tem várias escolas de natação, Sim. então todas as escolas de natação precisam que essa água seja analisada também, né? Também, piscina é uma fonte de bactéria, então tem que tomar muito cuidado. Piscina tem que estar bem tratada com uma quantidade de cloro ali que a legislação diz que tem que ter, porque realmente é uma fonte de bactéria, né? Então, todas as piscinas precisam passar por uma análise. Hoje tem legislação, uma legislação estadual que fala que a análise de piscina tem que ser feita mensalmente. Então, condomínios, né, ou essas escolas de natação, elas precisam mensalmente estar analisando a sua água. Olha como a gente, muitas vezes, sem informação, acaba... Quando as mães falam assim, eu quero uma piscina que seja sal. Então... Quando você me fala que é só o cloro que realmente mata a bactéria, aí a gente fica com uma dúvida, né? Todo tipo de tratamento de piscina que eles fazem alternativos, que são sal ou que é com ozônio, né? A gente tem muita piscina com tratamento de ozônio. Mesmo tendo esses tipos de tratamento, precisa colocar uma quantidade, pelo menos, mínima de cloro. Então, a legislação diz ali que pelo menos de 0,8 ali, que é o mínimo, tem que ter para conseguir matar as bactérias na água. E a gente pensando aí em bactérias, em matar água, como que a gente higieniza os alimentos? Porque muitas pessoas usam vinagre. Sim. Gente, isso é uma polêmica, uma grande polêmica. Mas o vinagre, ele não mata as bactérias, tá? O vinagre não vai matar, não adianta deixar de molho as frutas, os legumes de molho no vinagre, que ele não mata a bactéria. Hoje, para matar de forma eficiente as bactérias, tem que ser o cloro. Então, utilizar um pouquinho lá da sua que boa, hipoclorito, que a gente costuma ter em casa, né, para fazer a limpeza lá da nossa casa, para realmente matar as bactérias dos alimentos. Por isso que aqui no Minuto Mamãe Bebê eu sempre falo que quando a gente tem informação, a gente tá forte, né? Sim. A gente sabe por onde ir.
E muitas vezes a gente tá fazendo algo que ouviu, a avó fazia, enfim, Sim. e não tá adiantando de nada, né? Não adianta, gente. O vinagre é bem engraçado, que às vezes eu vejo, né? Eu tô lá no Instagram, a gente vê alguma postagem, alguma coisa, ou alguém lavando o alimento. Então, não tem o porquê, assim. Quer lavar, utiliza o cloro. Olha só que interessante. Ana, eu adorei as informações. Muito obrigada. Queria também que tu falasse um pouquinho como que a gente encontra a tua empresa, né? Para tirar dúvidas, enfim. E deixasse Instagram, enfim, que tudo pra legal. gente acessar. Então, pode acessar o nosso site, que é www.laboratorioaquavita.com.br, e tenho o prazer, né, queria muito que vocês nos seguissem também nas redes sociais, que é @laboratorioaquavita. Adorei. Muito obrigada Eu e que até a agradeço. próxima. Obrigada. Você já ouviu falar em dislipidemia? Quem vai nos trazer informações sobre esse assunto é a Lu, nossa endocrinologista. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Lu, quando a gente fala nesse assunto, o que a gente precisa saber? Primeiro, o que é dislipidemia? Dislipidemia, então, pode ser o aumento do colesterol total, né, na criança, que a gente, às vezes, não tem conhecimento de que isso pode ocorrer, né, a criança, sim, pode ter colesterol alto, pode ter triglicerídeos altos também, então, cada fator desse a gente vai considerar para diagnosticar uma dislipidemia. Por isso que é tão importante a gente fazer os exames de rotina. Quando o pediatra pede, vamos fazer o exame de sangue na criança. Não precisa. Então, é preciso sim. E já desde cedo a gente consegue acompanhar e ver caso tenha alguma alteração, né, Lu? Sim. Como a gente diz, a dislipidemia, o colesterol alto, ele é assintomático, né? Então, não tem como a gente saber. E a criança, a gente vai fazer a triagem quando ela é menor, se tem algum familiar próximo que tenha história de colesterol alto. Mas se o pai não faz exame, se a mãe não se cuida, não tem como a gente saber. E essa criança, às vezes, pode estar levando ao longo dos anos um processo degenerativo nas artérias e que isso, ao longo da vida, vai ter muito impacto, né? Então, a gente descobrindo isso com antecedência, a gente já consegue, com antecedência, tratar para evitar que no futuro essa criança tenha algum problema mais grave, é isso? Isso. E existem dois tipos, né? Existe a dislipidemia adquirida, que vem dos hábitos ruins, né? A gente tem que ter em mente, né, que o colesterol ele vem de origem animal. Então, assim, carnes gordas, leite gordo, queijos, são coisas de origem animal. As coisas de origem vegetal não aumentam o colesterol. E tem também a dislipidemia familiar, né, a hipercolesterolemia familiar, que a gente sabe que a dieta não tem tanto impacto nos valores, que tem mais impacto mesmo a história familiar. E dependendo da história que tiver, assim, né, se tiver tido algum óbito precoce na família, alguém infartou, teve um AVC com menos de 55 anos, é um fator de risco para, se o colesterol estiver num nível alto, a gente já começar a medicar desde criança. E quando a gente pensa nessa medicação, com que idade que é indicada a medicação e como que funciona para o resto da vida, a gente acompanha e pode parar, como que funciona essa análise, né? Quando a gente trata de uma hipercolesterolemia familiar, onde tem essa história assim, de um óbito precoce relacionado à doença cardiovascular, a gente precisa fazer uso da medicação para deixar estável, né, um LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 130, e provavelmente vai ter que ser usada para o resto da vida, né? A gente acha muito impactante o resto da vida, né? Mas é um jeito de proteger essa criança e proteger esse adulto que vai ser um adulto saudável.
em relação a uma dislipidemia que tenha origem de obesidade, de maus hábitos, se a gente conseguir melhorar essa parte, a gente consegue tirar a medicação uma hora ou outra. E a partir de que idade a criança pode ser medicada, Lu? Os estudos mais recentes falam que a rosuvastatina, que é um tipo de medicação, pode ser iniciada até com 6 anos. Mas a maioria dos outros medicamentos é a partir de 8, 10 anos. E é um medicamento diário, é comprimido, é gota? Como que funciona? É agulha, porque o endócrino adora agulha. Não, esse é comprimido mesmo, é comprimido diário. Então, todo dia a criança tem um comprimidinho para ingerir, e é isso que vai controlar. Ao longo dos anos, a dosagem muda, isso varia conforme o peso da criança, como que é? Não, varia de acordo com o exame mesmo, assim, se a gente na criança sempre começa com dose baixa, né, e vai fazendo os exames e fazendo o acompanhamento para ver se o colesterol ruim, né, que é o LDL, está baixando. A gente vai priorizar sempre a menor dose possível. E sempre checando também se a alimentação está na forma adequada também. Porque mesmo a gente fazendo uso do medicamento, a gente precisa ter uma coerência nos hábitos também. Então, toda essa questão de atividade física, de alimentação, a gente sabe que é fundamental. Então, não adianta a gente tomar o medicamento e, como você falou, ingerir bastante carne com gordura animal, enfim, coisas que vão levantar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né, Lu? Sim, equilíbrio sempre. Os hábitos são os que mais impactam, principalmente na dislipidemia adquirida, assim, né? E outras coisas também são gorduras boas que a gente tem que ingerir, que às vezes a gente não fala, assim, né? O abacate, o azeite de oliva, o ômega 3 para casos onde são necessários, assim, né? Porque tem uma linha que fala para dar ômega 3 para todo mundo, mas não, o ideal são nos casos pontuais que realmente necessitam e tem um retorno bom. Adorei. Obrigada por essas informações, obrigada por ajudar a gente a compreender esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a doutora Lu Correia e fala com ela, tira todas as tuas dúvidas, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a entender tudo sobre esse assunto. Lu, obrigada. Sim, obrigada também. E até a próxima. Adorei. Tchau. Frênulo lingual e fala. Vamos entender tudo sobre esse assunto com a nossa fonoaudióloga, Thay. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe Bebê. Muito obrigada, Mariana. Como sempre, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Thay, quando a gente pensa nesse assunto, o que a gente precisa entender? Né? A importância de ter uma boa avaliação do frênulo, o quanto isso impacta na fala. Vamos lá. A gente precisa pensar do princípio que desde quando o bebezinho nasce, né? A gente precisa dessa língua funcionando, a mobilidade dela funcionando para que a criança tenha uma sucção efetiva, para que ela consiga mamar. Então, a gente já começa a perceber os problemas desde a amamentação. Então, às vezes, hoje eu recebo pacientinhos lá, bebezinhos recém-nascidos, que muitas vezes passou no teste na maternidade, quando foi avaliado, porque hoje já existe, né, o teste da linguinha, justamente para avaliar até que ponto esse frênulo impacta na linguinha da criança. O que é esse frênulo, tá? A gente chama de freio mesmo, que é algo prendendo ali a linguinha do bebê no assoalho da boca. Então, se a linguinha está presa, ela não vai ter a mobilidade que a gente precisa, fazer movimentação de elevação, deglutição, a criança não vai ter força para sugar, porque a linguinha vai estar presa ali no assoalho da boquinha. Então, os sinais já começam a apresentar desde os primeiros dias de vida. E às vezes a mãe insiste ali em amamentar, e aí sofre, aquela mama fica toda machucada, a criança sofre porque não tem uma mamada efetiva, e quando a gente vai ver, tem o frênulo impactando ali. Só então,
A criança passou por uma avaliação na maternidade, não viram, e a mãe pode estar passando por um sofrimento que não tem necessidade por conta de um freio que está fazendo toda essa situação. Sim. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, a linguinha está presa realmente, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa avaliar, né? Precisa passar por um fonoaudiólogo especializado em atendimentos em bebês. Por quê? Porque realmente isso vai impactar ao longo do desenvolvimento dessa criança. E aí a gente chega na fala, né? Porque vai impactar, então, na alimentação, quando o bebê, no mamar. Depois, no processo mastigatório, né? Então, se eu não tenho uma língua funcional, eu também vou ter um impacto na mastigação. Se eu não tenho uma língua funcional, eu vou ter um impacto também no desenvolvimento facial, na parte óssea dessa criança. Eu vou ter um impacto também na arcada dentária dessa criança. Então, veja que o freno, ele não é algo simples, ele vai impactar de um modo geral em toda a parte oral dessa criança. Então, quando eu detecto, vejo que essa criança tem ali, enquanto bebezinho, existe uma diferença. Quando o bebê, a gente vai fazer uma frenodotomia, que é bem mais simples, indolor, não tem sangramento, um procedimento bem mais rápido de recuperar. Se essa criança cresce e não foi feita essa frenotomia, a gente chama de frenectomia, porque daí é uma incisão um pouco maior e essa criança, então, precisa preparar essa musculatura. Então, veja que a demanda é muito maior quando cresce. Por quê? Existem fonemas, né, como o L, o T, o D, que a língua precisa fazer elevação. Então, se essa língua está grudadinha ali no assoalho, ele não vai conseguir fazer essa elevação. Aí a criança vai apresentar trocas fonológicas, vai apresentar dificuldade na fala, e aí muitas vezes o que tem ali é um freno impactando. Nossa, e se a gente for parar para pensar, depois impacta na alfabetização. Eu já vivi situações onde a criança não conseguia passar por essa fase da alfabetização por conta de não conseguir falar e não conseguir compreender. Olha a bagunça que faz na cabeça da criança um detalhe. Sim. Né? Um detalhe que passou lá na maternidade e aí depois essa mãe, de repente, desistiu da amamentação, entrou com a mamadeira, e daí foi indo, a criança aprendeu a falar, mas não determinados fonemas, e aí chegou na época da alfabetização e ela não consegue falar determinadas frases, né, fonemas, e aí vai na fono para treinar, porque é algo, né, que precisa ser treinado só, e não dá certo. Sim, e eu recebo muitos casos assim, principalmente crianças ali por volta de 4, 5 anos que realmente apresentam algumas ausências ou trocas fonológicas, mas que a gente começa o processo terapêutico e a gente não vê evolução. Então, chegou a primeira coisa que eu avalio, existem protocolos para que a gente possa fazer essa avaliação, então a gente tira medidas, não é nada aleatório. E eu, particularmente, trabalho em parceria direta com o odontopediatra, eu acredito muito nessa parceria e na importância, porque quem faz a frenotomia é os odontopediatras, né? Eles são um dos profissionais capacitados para que possa fazer. Então, geralmente eu avalio e mando para o odontopediatra, porque eu avalio a função, né? Toda a função mastigatória, função de mobilidade de língua. E a odontopediatra, então, vai olhar realmente até que ponto isso está impactando e a importância de fazer. E ela me dá esse retorno, a gente faz um pré-operatório, que a gente chama. A cirurgia, ela não pode ser feita do nada, detectou e manda para o processo cirúrgico, não. Eu preciso preparar essa musculatura, porque era uma musculatura que até então estava parada, né? Se eu solto essa língua sem prepará-la, ela vai ficar uma língua maluca ali, sem saber qual é a real função dela. Então, a gente faz o pré-operatório, manda para a cirurgia quando tá ok, sinaliza o odontopediatra, fala, olha, a musculatura tá fortalecida, tá boa, agora vamos lá, vamos fazer a cirurgia. Faz a cirurgia e retorna para fono para que a gente possa reabilitar e aí sim dar alta para esse paciente. Olha que legal, todo um trabalho antes para receber essa mobilidade que não tinha e depois acomodar tudo isso, porque agora tem uma língua solta, capaz de fazer o movimento, mas não sabe como ainda. E daí precisa da ajuda do fonoaudiólogo para fazer o movimento certinho e aí sim
acabar com o bullying, acabar com a tristeza da mãe, da própria criança, que muitas vezes fica frustrada de não conseguir falar do jeito que um amiguinho fala. São vários pontos, né? São. Nunca é só não consegue falar aquela palavra, né? Sim, sim. Então, por isso que eu acho importante, assim, esse processo de avaliação, desde o nascimento, né? Para que realmente a gente não gere todos esses impactos, né? Que um freno encurtado pode gerar na vida de uma criança. Tá, de um eu bebê. adorei. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco, por trazer essas informações, né? O seu olhar e realmente nos ajudar a compreender como que funciona toda essa questão envolvendo a linguinha, né? O frênulo, enfim, eu adorei. E até uma próxima. Muito obrigada, Mariana. O prazer foi todo meu. Tudo que você precisa saber sobre libido. Será que tem uma pílula mágica aí pra, aumentar a libido da mulherada? E aí, Dani, tem ou não tem? Conta tudo pra nós. Tu já tá me perguntando assim de cara. Ah, olha, não temos essa pílula. Eu já queria até comprar. Na verdade, Mari, tem muita mulher caindo numa cilada, né? E qual que é a cilada quando se fala de libido? A cilada é acreditar que tem um remedinho mágico, a pílula mágica, o gelzinho mágico. Não tem. Não tem. E é meio desmotivador, né, a gente falar sobre isso, mas a partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue resolver, né? Na maior parte das vezes, a diminuição de libido, ela não é hormonal, como tem se falado muito, né? E eu gosto exatamente de trazer esse conteúdo dessa forma, porque senão, cada vez mais as mulheres vão ser enganadas, enroladas, se sabotarem acreditando que a solução é um hormônio, tá? A diminuição de libido, ela é multifatorial, ela é comportamental. Existem coisas que estão acontecendo que às vezes essa mulher percebe rapidamente, às vezes não. Existem coisas a serem ajustadas no casal para a melhora da libido, tá? Então, se você vai para consulta querendo fazer exames hormonais ou receber um hormônio para resolver esse problema, sinto em lhe dizer, provavelmente esse problema não vai ser resolvido. Ah, mas eu fui lá em tal pessoa e me passou. Sinto te dizer, provavelmente não resolveu o seu problema. Se foi resolvido o seu problema, ótimo, parabéns, siga fazendo o que você está fazendo. Na minha experiência, não é assim que se resolve, tá? Então, por que é muito importante a gente olhar para isso? Porque senão você vai continuar esperando exames, vai continuar esperando medicação e não vai funcionar. Como que se melhora a libido? Já que libido é comportamental, a gente tem que ver o que pode estar acontecendo. Então, uma mulher, por exemplo, sedentária, não faz atividade física, fuma, não dorme direito, não se alimenta direito, essa mulher tem um corpo cansado, um corpo inflamado, um corpo pesado. Essa mulher provavelmente tem baixa de libido, por quê? Porque ela não tem energia para fazer as coisas básicas do dia a dia, né? Então, como que se espera que essa mulher vá ter um desejo espontâneo, que ela vai acordar e vai ter super desejo? Ela não vai ter. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a questão básica, se tu tens energia para fazer as coisas do teu dia a dia. Então, quer melhorar a tua libido? Coisas básicas. Comece a se alimentar melhor. Durma com mais qualidade, faça a tua atividade física, diminua a ingesta de bebida alcoólica, pare de fumar, diminua a ingesta de açúcar e provavelmente você já vai ter uma melhora, tá? Além disso, você precisa fazer ajustes no teu relacionamento, porque assim, às vezes a tua diminuição de libido, ela tá acontecendo porque o seu relacionamento é ruim. E quando eu falo isso em consulta, às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, doutora, mas eu amo meu marido. Nós não estamos falando de amor. Nós estamos falando se o seu relacionamento é um relacionamento bom. E aí, por que fica desafiante você resolver libido? Porque fica desafiante, muitas vezes, o casal olhar para esse relacionamento e conseguir ver com honestidade e sinceridade. Poxa, será que o nosso relacionamento tá massa? Será que a gente está suprindo as nossas necessidades? E a gente não está falando nem de necessidade de sexo, nós estamos falando de necessidades básicas dentro de um relacionamento. De afeto, de respeito, de convivência.
Então, por que é desafiante resolver libido? Porque às vezes tem que ter conversas difíceis com a sua parceria, com o seu parceiro. E você depende de uma outra pessoa estar disposta a isso. Então, olha só, isso tudo precisa ser falado em consulta. Então, é muito mais fácil, às vezes, dar um remedinho ou pedir um exame do que conversar sobre isso com a paciente. Então, eu tenho que estar trazendo isso aqui. Olha só, o quanto isso é sério, o quanto que isso é importante. E por que eu trago isso aqui? Porque eu realmente acredito nisso. Não só com a minha experiência, né, mas com todos os estudos que a gente vê dentro de sexualidade, dentro da ginecologia. Que isso sim resolve. Eu preciso melhorar a qualidade de vida desse casal, da minha paciente, do parceiro, da parceira, né, da parceria. Eu preciso que esse casal ajuste coisas dentro do relacionamento. Tem casal que não tem uma boa sexualidade ou que não tem libido porque esse casal não fica junto. De novo, né, Mari? A gente traz assuntos óbvios, né? Aqui o óbvio é individual, mas a gente traz. Como que esse casal vai ter libido, vai ter desejo se eles não ficam juntos? Ou quando eles estão juntos, eles estão resolvendo problemas. Problema de dinheiro, problema de limpeza de casa, problema de filho. E isso tudo acontece na vida real, isso tem que ser resolvido. Agora, como que a gente olha com atenção para a nossa sexualidade? As nossas necessidades básicas estão sendo atendidas? Eu estou dormindo direito, eu estou me alimentando direito, eu estou fazendo atividade física. Eu estou tendo uma troca mínima de afeto, de respeito que eu preciso? Se você começar a olhar com honestidade, sinceridade para isso que eu estou falando, tua libido pode melhorar. Por isso que às vezes as pessoas querem a pílula, né? Aham. A pílula da libido. Porque olhar para tudo isso, trazer tudo isso, fazer uma terapia de casal, ter esse papo, fazer essa mudança na rotina é muito mais difícil do que tomar uma pílula que vai te dar. Mas é isso que realmente vai trazer o efeito, né, Dani? Sim, Mari. Geralmente sim. Olhar com honestidade pro teu dia a dia e ver de fato o que tu tá disposta a fazer. E às vezes tem paciente que fala assim, Dani, eu não consigo mexer em nada disso. E eu sou o tipo de médica que vou olhar pra você e vou falar, ok, beleza, tu não tem energia pra fazer nada disso, tudo bem. Quando tu tiveres, tu volta aqui que eu te apoio nisso. Porque existe isso também da cultura, né, do médico, de querer resolver tudo. E eu estou aqui. Se você está disposta, eu estou aqui para você. Mas não existe a pílula mágica, não existe o médico milagroso. É, realmente a pessoa tem que estar disposta a fazer toda essa mudança, a olhar para isso. E, Dani, às vezes a gente vê ali na internet umas dicas de ler sobre sexualidade. Eu acho que isso não é muito cultural, a mulher não faz isso, né? Eu acho que isso vai aguçando o desejo, porque acaba que a gente não pensa em sexo. A gente pensa na comida que tem que ser feita, na casa que tem que limpar, na conta, na lancheira da criança, nos deveres, e não olha para isso. Então, se a gente lê e fica pensando, imaginando, talvez ajude também, né? Isso é uma técnica usada para melhora de libido e para melhora da sexualidade, tá? Porque a gente entende que a libido, né, o desejo, ele é espontâneo. Tá? Isso pode ser, às vezes, em começo de relacionamento, em algumas fases da nossa vida, mas com o passar do tempo, com o tempo de relacionamento, dificilmente que a gente vai ter um desejo espontâneo, que é estar aqui e ter desejo de ter relação. Não é nada, tô olhando aqui pra ti, pum, tô com desejo. Isso não é o mais comum, e isso, inclusive, a gente como mulher tem que entender. Por quê? Porque a gente é adulta, tem casa, tem família, mulher que tem filho, você não vai acordar e vai ter esse desejo, então ele precisa ser estimulado, que é aí onde muitas pessoas falam que o estímulo vem das preliminares. Preliminar não é um estímulo. O estímulo vem muito antes. Qual é o estímulo? Você, como mulher, tem que entender. Você se sente estimulada fazendo a tua atividade física? Você se sente estimulada se sentindo bonita? Você se sente estimulada depois que você tomou um banho? Se você sabe que essas coisas elas são importantes para você, esses são os seus estímulos. Depois que você entender os seus estímulos, você vai verbalizar para o seu parceiro, para sua parceira, para sua parceria. Olha, para eu ter desejo, eu preciso disso. Preciso ser tratada dessa forma, preciso estar descansada, preciso estar de banho tomado. Ah, Dani, mas isso é um exagero. Mas cada pessoa tem que entender o que ela se sente estimulada. E muitas vezes eu tenho esse tipo de conversa numa consulta e a paciente já vai tendo várias fichas que vão caindo. Quando ela volta, ela fala assim, Dani, foi uma mudança de mindset. Dani, foram algumas coisas que eu me dei conta. Foram algumas coisas que eu ajustei no meu relacionamento e eu melhorei minha libido.
Não é difícil resolver, mas também é difícil resolver. Adorei! Não é difícil, mas é difícil, Dani, adorei. Obrigada. Entendeu? Até a próxima. Esse Tireoide e gestação. Vamos falar sobre esse assunto com a nossa endocrinologista, a Ju. Bem-vinda novamente. Oi, obrigada. Ju, quando a gente pensa aí tireoide e gestação, qual é essa ligação? O que, que a gente precisa saber? Começando aí por uma mulher que já tem algum problema na tireoide e fica grávida aí, né? Tem o positivo. O que, que vem pela frente para essa mulher? Sim. Então, o hormônio da tireoide, o hormônio tireoidiano da mulher é extremamente importante para a formação e para o desenvolvimento do bebê, né? Então, inclusive, o feto, ele começa a produzir o seu próprio hormônio da tireoide só a partir de 12 a 14 semanas. Então, basicamente, os primeiros 3 meses é o hormônio da mulher que vai ser passado para o bebê, né? E existem 2 situações. Existe o hipotireoidismo, em que a mulher não produz o hormônio da tireoide e faz a reposição. Nesse caso, como vai ter essa demanda maior por conta de o bebê precisar do hormônio dela, então assim que ela engravida, de preferência de maneira planejada, assim que engravida tem que ser ajustada a dose da medicação. Então tem que ser aumentada a reposição do hormônio, porque o bebê também vai precisar. E existe o hipertireoidismo, que é o caso em que a mulher produz excesso de hormônio tireoidiano. Nesse caso, é um pouco mais complicado e o ideal é que essa situação seja resolvida antes de a mulher engravidar. Porque tanto o hipertireoidismo quanto os medicamentos que são usados no hipertireoidismo são mais prejudiciais para a gestação e para o bebê. E para a própria mulher existe um risco um pouco maior. Então é uma situação que idealmente teria que ser resolvida antes de a mulher engravidar. Olha só como é importante esse planejamento, né? E Sim. existe uma orientação para essas mulheres que têm tanto hipotireoidismo quanto hipertireoidismo para ter um método contraceptivo, para não vir uma gestação assim não planejada, porque a gente sabe que precisa desse planejamento por conta da doença. Sim. Então, o ideal é que seja orientado isso, né? Claro que com o hipotireoidismo é um pouco mais tranquilo, porque é uma situação crônica, a mulher, em geral, no hipotireoidismo vai ser ao longo da vida, e é mais facilmente controlável, né? Assim, desde que a mulher faça o acompanhamento médico adequado. Então, mesmo que ela engravide de surpresa, a gente ainda consegue correr atrás ali. Mas na questão do hipertireoidismo, isso é uma coisa que a gente orienta bastante, assim, que ideal é que realmente não engravide, né? O hipertireoidismo é uma doença que a gente consegue tratar e resolver, né? Ou resolver normalizando a função tireoidiana, ou resolver transformando em hipotireoidismo, que a gente consegue controlar um pouquinho melhor. Então, por isso essa orientação de resolver, entre aspas, primeiro para depois engravidar. E se por um acaso, né, essa pessoa não cumpriu aí o que foi proposto pelo médico, enfim, engravidou e a doença está descontrolada, né? Sim. Eu quero pensar em riscos para o bebê. Tem? Sim, tem alguns riscos para o bebê, para a mãe também, né? Mas especialmente parto prematuro, aborto, descolamento prematuro de placenta, alterações no desenvolvimento, no ganho de peso, no crescimento do bebê. Então, tem sim complicações, né? Principalmente se for uma gestação que ao longo do tempo não receba acompanhamento e a gente não tenha a possibilidade de controlar essa tireoide. Quando a gente pensa numa paciente que não tem nenhum problema, nenhum sintoma aí relacionado à tireoide, a gestação ela pode modificar essa tireoide? Sim, pode. Existe um risco de hipertireoidismo transitório. Então, é o excesso de produção hormonal de hormônio da tireoide nos primeiros 3 meses da gestação. Então, isso é transitório, é uma situação passageira que não traz malefício nem para a mãe nem para o bebê, mas faz parte dessa situação de aumento de produção, enfim, aumento de requerimento, tem relação também com os níveis de beta-HCG, que são maiores nesses primeiros 3
3 meses, e o próprio beta-HCG pode estimular a tireoide da mãe a produzir mais hormônio. Enfim, isso é passado para o bebê, mas é controlado de uma determinada maneira pela própria placenta, então tem um certo ajuste do próprio corpo para que isso não prejudique o bebê. E é importante saber que existe esse hipertireoidismo transitório, porque ele normaliza sozinho. Então, a partir de 12 a 14, 15 semanas, vai baixando os níveis de beta-HCG, isso vai normalizando e, no geral, volta ao normal, né? Mas também existe o risco de a mãe desenvolver um hipotireoidismo durante a gestação. Então, sempre nos primeiros exames da gestação tem TSH, segundo trimestre também tem, então a gente acompanha, sim, a função tireoidiana da mãe, porque pode alterar tanto para o hiper quanto para o hipotireoidismo. Então, são vários cenários, né, Sim. que pode ir para um lado ou para o outro. Então, por isso que é importante a gente estar sempre com os exames em dia, fazer tudo certinho, ouvir as orientações, para a gente chegar no cenário que a gente deseja. Porque o contrário, eu acredito que não seja tão legal. Não, então o pré-natal adequado, o acompanhamento, os exames em dia, né, os ultrassons de acompanhamento do bebê durante a gestação de uma mãe que tem hipertireoidismo ou que tem hipotireoidismo, os ultrassons são muito importantes para saber se o bebê está tendo o desenvolvimento adequado, crescimento, se está tudo bem com esse bebê também, né? Que legal. Ju, e a gente pensando aí, tireoide, eu sempre faço essa ligação com a genética. Então, uma mãe que já tem ou que acabou desenvolvendo, essa criança é uma criança que ela precisa ser avaliada por um pediatra, por um endócrino, de uma forma diferenciada, porque a mãe já apresentou alguns sinais? Sim. Então, assim que nasce, o bebê pode nascer e ter um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, em geral transitório, seja por conta dos anticorpos da mãe, seja por conta do tratamento que essa mãe recebeu. Então, são cenários variados, esse bebê ele tem que ser avaliado com mais cuidado, sim. Agora, em relação à genética, a predisposição de desenvolver doença tireoidiana, isso se dá ao longo do tempo, existe uma predisposição genética, sim, principalmente se essa mãe tem alguma doença autoimune mesmo, né? Não foi ali algo transitório, não foi uma situação de exceção, se é uma doença, um hipotireoidismo de Hashimoto ou um hipertireoidismo por doença de Graves, que são situações realmente que a mulher tem uma doença autoimune, então tem uma imunidade relacionada ao desenvolvimento dessas doenças. Então, claro, os filhos têm uma maior chance de desenvolver e eles devem ser acompanhados ao longo da vida. Entendi, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. E se você gostou, quer entender um pouco mais, ou ficou com alguma dúvida, ou melhor, marcar a sua consulta para ver como é que tá aí o seu hormônio da tireoide, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a doutora Ju, já entra no Instagram dela, vê um pouco do conteúdo, marca a consulta, né, Ju? É isso aí, eu vou estar esperando para poder fazer os exames, fazer um check-up, entender como é que tá toda a questão hormonal e, inclusive, ajudar a programar uma gestação, né, de maneira adequada e saudável. Adorei, obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até.